Então, alunos, vocês observaram que eu tinha dois conceitos. Esses conceitos, eles eram sempre questionados por outros cientistas. E isso é o que fez a nossa evolução. Lembra da abiogênese? Esse A, ele negava a vida. Depois eu tive o Red e o Pasteur, que não aceitavam a abiogênese e começaram a fazer experimentos para que a abiogênese estivesse errada. Porque não basta eu falar que uma coisa está errada, eu tenho que provar que está errada. Com isso, provando que a abiogênese era errada, eles fizeram a teoria da biogênese, informando que o ser vivo, ele produz outro ser vivo. Ou seja, a vida ela só vem através de outra vida. Mas eles deixaram um questionamento, que o questionamento foi: se a vida produz outra vida, um ser vivo, ele pode criar outro ser vivo? Quem foi o primeiro ser vivo? Olha aí, ficou esse questionamento. E esse questionamento é o que a gente vai ver. Por quê? Porque a gente vai falar da pequena parcela da célula. Eu digo pequena parcela da célula, mas ela é muito maior do que isso, porque o nosso corpo é composto por milhares, milhões de células. Então é só uma forma de vocês saberem isso, tá bom? Então vamos aqui. Olha aí, a célula, a estrutura dos primeiros seres vivos era muito simples. Hipóteses surgiram que elas eram compostas de uma fina membrana que envolvia as moléculas responsáveis pelo metabolismo. Não se preocupem que tudo isso daí, membrana, molécula, metabolismo, nós vamos falar um por um, para que vocês possam ter esse conhecimento e aí então aplicar o conhecimento para a vida. Porque tudo que a gente está falando sobre o corpo, a gente sempre vai ter que saber, porque o corpo é a nossa vida. A célula que a gente tem no corpo também nos dá essa nossa vida. Se eu cuidar bem do meu corpo, eu estou cuidando bem dessa célula. Então, cada célula dessa é importantíssima para o nosso corpo. Então, embora a vida tenha se diversificado muito desde que surgiu, essa estrutura básica se manteve. As células, estrutura que formam todos os seres vivos atuais, também são formados por uma membrana que envolve determinadas moléculas ou estruturas. Quando eu falo de membrana, eu falo de um campo de força que só deixa passar o que ele achar que é necessário. Exemplo, a célula, ele tem essa membrana. Essa membrana que compõe a célula é uma membrana protetora. Ela só deixa entrar para dentro da célula o que pode vir a alimentar essa célula. Então, qualquer outro micro-organismo que venha a entrar na célula, que não seja para alimentar e seja para prejudicar, ele não permite a entrada, e assim por diante. Aí, eu tenho que falar para vocês sobre a descoberta da célula e dos seres microscópicos, que é os seres que lá nos experimentos do Red e no experimento de Louis Pasteur tinha no ar. Então, o ar, entrar em contato com aquele caldo nutritivo da experiência de Louis Pasteur, ele entrou em contato e esse ar ele tinha micro-organismo, fazendo com que o caldo nutritivo ele começasse a ter alguns tipos de micro-organismos naquele caldo. Então, eu tenho que falar sobre tudo isso, desses micro-organismos, e para eu ver o micro-organismo, eu tenho que ver os seres microscópicos, e esses seres microscópicos foram vistos através do microscópio. Olha aí, tá vendo a palavra micro-organismo,
visto pelo microscópio, porque é micro, é pequeno. Eu só posso ver com alguma lente de aumento. Então, a descoberta da célula e de todo o mundo microscópico só foi possível após a invenção do microscópio, um aparelho capaz de ampliar imagens e permitir a visualização de objetos e seres muito pequenos. Mas esses primeiros registros de observação com esse equipamento datam do século. Lembram da nossa matemática? Observem, x, v e 2 pontos, 2 riscos. Eu tenho 10, 5 e 2. Século 17. Feitos pelo comerciante holandês Antonie van Leeuwenhoek. Então, esse Antonie van Leeuwenhoek, ele que produziu o microscópio. Vamos lá saber como é que ele produziu esse microscópio. Vendo aí, olha como é que era o microscópio. Veja aí como é que era. Apenas um suporte para esse material que vai ser usado e uma lente pequena, como se fosse uma lente de óculos. Então, esse aí é o nosso cientista e ele produziu sim esse microscópio, porque ele tinha um comércio e esse comércio ele fazia por hobby todos esses microscópios. Então, vendo aí, ó, os microscópios produzidos por Lavoisier contavam com uma única lente de vidro e muitos deles eram capazes de ampliar as imagens mais de 200 vezes. Com esses equipamentos, ele analisou diferentes materiais, como gota de sangue e outras coisas mais. Então, Lavoisier relatou ter encontrado diversos seres vivos minúsculos, até então desconhecidos. E isso foi tudo pela invenção dele. Aí eu vou mais à frente para que vocês saibam como é que foi a evolução do microscópio. Aqui eu já tenho outro microscópio, que é um microscópio um pouco maior, que ele já vinha com mais precisão. Então observem, aqui a pessoa olha, que é o ocular, e aqui tinha uma lente. E aqui tem outra lente. E aqui é o material que você vai colocar, que é o material estudado. Então, o que aparecia era isso aqui, ó. Isso aqui é uma ilustração. E esse microscópio foi feito pelo Joseph Hooke. Então, o Hooke é outro cientista que produziu esse tipo de microscópio com mais potência. Potência para ver o material a ser estudado. E hoje em dia, nós temos esse tipo de microscópio. Um microscópio que tem mais duas lentes oculares, objetiva, que é outra lente que faz a troca de objetiva, e aqui o material. Então, tudo isso aqui constituído é atualmente que a gente usa. Nós desempenhamos um papel muito melhor através de toda a evolução do microscópio. Observe como era antes. Antes era assim. Mudou para esse tipo de microscópio. E atualmente é dessa maneira. Mas tem outros microscópicos que tem outro tipo de evolução, que já é por nós falamos de chamar de eletrônico, por tela. Então não é preciso nós observarmos. A tela já é dada como uma tela de TV ou tela de computador. Então a gente já tem essa parte que é o microscópio elétrico, tá bom? Com isso, pessoal, eu vou encerrar esse assunto, mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Então, veja o próximo vídeo.